O Corinthians é um time que parece ser invulnerável dentro do futebol brasileiro. Passam-se os anos e os resultados não melhoram, ao contrário das dívidas, que só crescem mais e mais. Mas o time do povo sempre se revigora e avança com contratações de figurações, assim como mais e mais contratos milionários de patrocínio, como se fosse uma fênix. Mas quais são as motivações por causa disso? Boa gestão? Contatos? Entenda o porquê do Corinthians ser o time que nunca quebra. Passado duro. Em 113 anos de time, o Corinthians sempre esteve rodeado por crises. Felizmente para os torcedores, o Coringão sempre se revigorou. Acostumado com os problemas, queira ou não queira, o time do povo sempre se adaptou e se reinventou, mesmo que entre trancos e barrancos. Entre os piores momentos podemos ressaltar vários, como em 2007, quando houve o primeiro rebaixamento para a segunda divisão, uma crise política pelo fim da parceria com o MSI e baixas importantes no elenco, como Emerson Leão, Zé Augusto, Paulo César e outros. Em 2014, a saída de Tite foi tão dura que nem a entrada de Mano Menezes na época pôde conter os danos. Um ano de 0 conquistas só foi salvo pela inauguração da Arena Corinthians. E não precisamos lembrar a fiel das mais diversas eliminações no decorrer dos anos. Mas, acima das crises em campo, o Corinthians sempre foi frágil e estranhamente suscetível a crises financeiras e políticas, mais do que devia particularmente. E o buraco é ainda mais embaixo, então acompanhe esse vídeo. Em 2011, posso falar que foi o começo do fim da era de equilíbrio financeiro corintiano. De superávites que ultrapassaram 213 milhões de reais na época, 13 anos depois, a dívida já ultrapassa 1 bilhão de reais. Tudo se iniciou no financiamento de 400 milhões com o Banco Caixa, para subsidiar a construção da arena. Mas a aplicação de juros tornou isso um pandemônio, que já é a segunda maior dívida do futebol brasileiro. E mesmo a experiência e resiliência corintiana tem dificuldades em lidar com o atual cenário. O que permite o sustento do time é justamente a sua receita, que é de em média 950 milhões de reais ao ano, o que deixa o clube colocar ao menos o pescoço para fora d'água. No entanto, parece que nenhum desses perigos parecem ameaçar a gestão corintiana, que constantemente fala sobre reduzir drasticamente a dívida. Ironicamente, essa promessa nunca é cumprida concretamente. Por outro lado, o clube há anos não poupa esforços em conseguir os melhores reforços possíveis para o time. Para este ano, por exemplo, o clube já conta com 5 reforços que são puras apostas de jogadores aparentemente promissores. O fato de iniciarem o time com aproximadamente 20 atletas já permite todos deduzirem que eles vão realizar ainda mais contratações. 12 jogadores e mais dirigentes e executivos fazem parte das promessas da gestão de Augusto Melo, que faz questão de mostrar que dinheiro não tem sido o real problema. Mas a torcida enxerga e não poupa esforços para cobrar uma posição da administração. Mais recentemente, os torcedores moveram uma manifestação até violenta na sede do Parque São Jorge. Os fiéis gritavam: ou jogam por amor, ou joga por terror. E associado, preste atenção, está acabando com a história do Timão, além de faixas dizendo. Os torcedores também exibiram faixas como: atenção diretoria, a fiel não está à venda. Empresários são o câncer do Corinthians. Diretoria omissa, corrupta e criminosa. E entreguem o Corinthians para o povão. Agora fique no vídeo porque vamos falar sobre as justificativas dessa suposta insegurança do Timão, que parece nem ter dado bola para o posicionamento dos torcedores. Apoio político. O Corinthians tem um histórico político que se destaca entre os clubes brasileiros, principalmente na década de 80, que foi o auge de suas manifestações. Mesmo na ditadura militar, o Corinthians já promovia movimentos políticos de apoio à democracia, com jogadores como Sócrates, Casagrande, Birubiru e outros. Dessa maneira, não só externamente, mas internamente, o clube também era democrático em suas decisões. Por sua influência política como um todo, e apoiadores como Rita Lee, Washington Oliveto e outros grandes nomes da mídia brasileira, o clube passou a ser visto como uma grande oportunidade de politicagem. Porque o Corinthians foi um dos precursores na popularização do futebol para as classes mais baixas, então relações políticas do clube se tornaram naturais, a ponto de, em partes, aparentemente beneficiarem o Timão através da sua história. Um dos nomes envolvidos nesta história é o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde 1972, Lula é torcedor e apoiador do time. Então, ao entrar ativamente na vida política, passou a se conectar ainda mais com os dirigentes do clube. Na construção da Neoquímica Arena, Lula interveio nas negociações para ajudar a flexibilizar a empreiteira Odebrecht em suas contrapropostas para o Corinthians.
Então, através de reuniões e intermédio entre as partes, o presidente convenceu a empresa de que a construção da arena seria um movimento importante para o clube e para a própria Odebrecht. Na época, muitos rumores foram levantados sobre corrupção, como o uso de dinheiro público para a construção do estádio, mas isto acabou se provando um mito. Mesmo que Lula tenha auxiliado e feito um pedido para Marcelo Odebrecht articular a construção da arena, não houve financiamento. Como já mencionei, o empréstimo de 400 milhões foi através de um financiamento do BNDES. Mas é fato que houve um favorecimento por influência política não só na construção do estádio, como em outros episódios como a abertura da Copa do Mundo em 2014, sediada na Neoquímica Arena. E atualmente o bom relacionamento político do Corinthians com o petista parece estar dando mais frutos ao clube paulista. Atualmente a dívida com o Banco Caixa para o financiamento da construção do estádio já está por volta de 600 milhões de reais. Na época, o estádio custou um pouco mais de 900 milhões de reais. Após a visita de Duílio até em Brasília para visitar Lula, estava óbvio que havia uma articulação corintiana para pedir auxílio do chefe do executivo, Lula. Não à toa, a reunião com a Caixa ocorreu logo em seguida. A ideia corintiana é pagar 300 milhões através dos naming rights e, após isto, realizar a quitação do restante da dívida com uma carteira de precatórios, que são recursos públicos usados quando o governo tem dívidas com pessoas físicas ou jurídicas. A proposta ainda está sendo analisada pela Caixa Econômica Federal, mas a presença e óbvio auxílio de Lula torna tudo cada vez mais promissor, a ponto de cogitarem um cenário para perdoar a dívida. Muitos falam que o melhor presidente do Corinthians foi Lula, mas até que ponto isto é verdade? Tudo parece muito benéfico, mas o relacionamento político é um jogo que pode ser arriscado para o timão. Na época, o estádio seria basicamente um presente para o Corinthians, que teria maiores facilidades do que normalmente conseguiria sem a articulação de Lula. Mas a Odebrecht não fez isso apenas por pedido de Lula, mas sim pela garantia de que possíveis custos do estádio seriam cobertos pelas obras nacionais e internacionais do governo federal, já que ela era a empreiteira do governo. E no fim, o Corinthians, que parecia ter recebido uma oferenda, acabou sendo extremamente prejudicado com uma dívida enorme. Então é realmente viável confiar tanto no governo novamente? Atualmente, a situação da dívida é um tanto quanto dramática, já que a Caixa Econômica Federal praticamente congelou os 300 milhões de reais da venda dos direitos de uso do nome do estádio. E talvez aceite as precatórias como forma de pagamento do resto da dívida. Logo, é óbvio desconfiar de toda a ajuda fornecida pelo governo. É importante para o Corinthians continuar a par do jogo do poder, mas arriscado se tornar dependente dele. Atualmente, Augusto Melo se posicionou e criticou a antiga gestão corintiana, que disse que a quitação da dívida seria rápida em plenas vésperas de eleição, e este foi um erro enorme. A antiga gestão de Duílio contava com um resultado rápido, mas agora, Augusto Melo e sua equipe seguem o mesmo posicionamento dado pelo banco, sem previsões de fechamento, pois a proposta ainda está em análise. Talvez o que ajuda o Corinthians nesta situação financeira delicada seja um maior interesse de Lula, já que agora tratamos diretamente de dinheiro. Em 2003, o presidente foi nomeado como conselheiro vitalício do clube, mas com o decorrer do tempo, ele se tornou um sócio remido, ou seja, através de um pagamento único, conseguiu virar membro vitalício da associação. Desta forma, podemos ver novamente Lula como grande articulador desta negociação que também pode interessá-lo diretamente. Atualmente, a Caixa Econômica ressalta que prioriza uma negociação igualmente boa ao banco e ao cliente. A proposta corintiana é basicamente pagar à credora um valor menor do que o da dívida, mas a curto prazo. É uma aposta arriscada e o uso dessas precatórias é o que pode ser o fator que trava a decisão da Caixa Federal. A princípio, a gestão de Augusto Melo até agora mostrou não ter muitas ligações públicas com Lula. Caso a nova diretoria de fato não mantenha os laços com o presidente, seria algo inédito nos últimos anos. Afinal, Luiz Inácio foi peça-chave no desenvolvimento do clube. Talvez o relacionamento com o político esteja por debaixo dos panos, justamente para evitar o alarde que antes foi criado quando Duílio levou a público o começo das negociações com a Caixa. Para evitar falsas esperanças, é ideal que tudo se mantenha calmo e progredindo gradativamente. É estratégia da parte da chapa de Augusto Melo dar visibilidade às novas conquistas e promessas corintianas, pois assim podem ofuscar a situação da dívida, que é um problema enorme. Os próximos capítulos dessa novela podem definir muitas coisas, e uma delas já é a criação de mais uma forte conquista de Augusto Melo, que já poderá começar a pensar numa reeleição.
O Corinthians é rico? Pode não parecer, mas sim. O Corinthians é um time riquíssimo no que se refere à liquidez e geração de receitas. Historicamente, o Timão foi destaque brasileiro na arrecadação, tanto nacional como internacional. O último balanço de lucro dos clubes que foi divulgado foi o de 2022. Então, vou usar ele para te mostrar alguns dados. Em 2022, o Corinthians teve um faturamento de 779 milhões de reais. De toda esta quantia, 110 milhões foram em premiações. Naquele ano, Corinthians lucrou 110 milhões por prêmios em competições, um pouco mais de 63 milhões de reais em bilheteria, 146 milhões na venda de jogadores, 107 milhões em patrocínios e aproximadamente 110 milhões em transmissões. Estas foram as principais formas de renda do Timão em 2022, que já se apresentava como o clube com maior crescimento de receita. Ano após ano, o clube conta com crescimentos exponenciais de um ano para outro. Houve um crescimento de 55% de 2022 em relação a 2021. Entre 2022 e 2023, as estatísticas são de 15% acima da previsão orçamentária e 20% acima da receita do clube no ano de 2022. E em 2023, o Corinthians teve o maior recorde de arrecadação da história do futebol paulista. É irônico pensar que um dos maiores devedores de todo o país, na verdade, é um dos clubes mais ricos e com o maior potencial de evolução financeira. Outro dado importante é que em 2023, o Corinthians foi o clube que mais cresceu nas mídias sociais como um todo, com quase 4 milhões de seguidores novos no ano passado. Isso simboliza uma crescente do Corinthians em todas as áreas. Grande parte disto tem nome: amor e fiel. Mesmo em trancos e barrancos, a torcida corintiana é conhecida por nunca abandonar o clube e, independente do problema, continua o apoiando. E isso reflete nos números, é óbvio. A continuidade do torcedor clássico e a fidelização de novos torcedores é um processo importantíssimo para o Corinthians. Desta maneira, isso gera mais possibilidades de lucro em outro fator importantíssimo nessa história: patrocínios. É fato que quanto maior o público, mais patrocínios ele terá. Atualmente, o clube já estampa um pouco mais de 10 patrocinadores na sua camisa. E em 2024, um novo figurão aparecerá no peito da camisa: a Vai de Bet, que firmou com o Corinthians o maior contrato publicitário da história do futebol brasileiro. Agora, a Neoquímica Arena estampará as costas do uniforme corintiano. Para conseguir mensurar o quão importante foi esta entrada da Vai de Bet, o acordo de mais de 300 milhões de reais em 3 anos já ocupa 74% do orçamento de patrocínios de 2024. O Timão estimava arrecadar 174 milhões de reais com patrocinadores, mas somente a Vai de Bet é responsável por 130 milhões de reais anuais. A promessa de Augusto Melo é o fechamento de mais um acordo, o que vai permitir o time fechar o ano com uma previsão de 200 milhões de reais em patrocinadores, como a gestão corintiana aponta. O provável novo patrocinador a que o diretor se referia é a BYD, uma montadora chinesa de carros. A princípio, seriam 200 milhões de reais pela venda dos naming rights do CT do Corinthians. Esses são os maiores apontamentos feitos pela mídia, que aposta fortemente que a BYD será a responsável pela compra dos naming rights. Mas o real acordo ainda corre em segredo e deve ser revelado ainda nesta semana. Fica perceptível que, apesar dos pesares, o Corinthians ainda é um time extremamente rentável pela sua enorme popularidade nacional e internacional. A liquidez que o Corinthians oferece através do seu público titânico é sem igual. Afinal, ter a segunda maior torcida da América Latina não significa apenas ter gritos e apresentações nas arquibancadas, mas também simboliza ter uma fonte fortíssima de geração de riquezas. Este público paga para IR nos estádios, paga pelo pay-per-view, paga pelos artigos do time e por cada serviço oferecido pelo time. E assim, o Corinthians vai turbinando ainda mais suas receitas, que ano após ano aumentam de centenas de milhões de reais em centenas de milhões de reais, algo que nenhum outro clube no Brasil faz anualmente. É possível falar que o Timão tem a faca e o queijo na mão, mas sofre o típico problema da gestão do futebol. Precisa lidar com as heranças sinistras de um passado de gestões falhas. A era Augusto Melo recém começou e já prometeu muito. Parte das promessas já foram cumpridas, e isso aumenta a expectativa no diretor, que aparenta ser promissor em sua gestão. Este canal foi feito para trazer informações no mundo esportivo, e fico feliz com cada like e comentário que recebo. Se você curtiu nossa jornada sobre a vida financeira do Corinthians, não pode perder o nosso próximo vídeo.
Vamos mergulhar no encontro que a Adidas realizou entre Zidane e Messi. Quem mudou mais o jogo para a Adidas? Fiquei no canal.